Boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Presidente da República desafiou os agricultores a elevarem o nível de qualidade de produção para garantir a existência de produtos nacionais nos novos empreendimentos comerciais que estão a ser erguidos em Tete. Para o efeito, Filipe News apelou a uma maior intervenção da Agência de Desenvolvimento do Zambeze. É um dos principais projetos de desenvolvimento agrário da Zona Centro e abrange 40 distritos das províncias de Tete, Manica, Sofala e Zambésia. Durante a visita de 2 dias que efetuou à província de Tete, Filipe News apontou os novos centros comerciais abertos na capital provincial como uma oportunidade de parcerias para a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, mas para isso exigiu qualidade na produção. A entrada em funcionamento deste centro comercial aqui em Tete vai contribuir para estabelecer ligações empresariais na cadeia de produção agrícola no Vale do Zambeze e de produtos manufaturados, como também incentivar a competitividade no comércio local. O crescimento da cidade demanda mais e melhores serviços que nem sempre são acompanhados pela qualidade almejada. Assim, por um lado, a entrada em funcionamento deste centro comercial constitui mais uma opção para a satisfação das necessidades dos residentes e dos visitantes desta terra. Por outro lado, este centro comercial constitui um desafio aos produtores locais para produzirem e fornecerem bens que respondam à qualidade e ao padrão exigidos pelos clientes deste tipo de lojas. Só em Tete, o projeto vai financiar e dar apoio técnico a cerca de 40 agricultores. O Sr. Orlindo é um deles. Não esquece os prejuízos que contraiu devido à seca durante o ano passado. Recebeu um sistema de irrigação, sementes e tratores e agora aposta na qualidade nos 15 hectares que está a cultivar. Perdi mais ou menos 4 hectares de vegetais no ano passado. Tive um prejuízo enorme, mas enorme. Exatamente. Acabei trabalhando só com 2 hectares para suportar o pouco caudal de água que eu tinha. E este milho é uma variedade PAN 53. É uma variedade recomendada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, porque os rendimentos são maiores. Quando bem tratado, essa variedade chega a atingir 7 toneladas por hectare. O delegado provincial da agência garante que a qualidade vai continuar a ser a principal aposta. A componente também de engajamento dos agricultores é uma componente de realce para que se perceba que a produção que está sendo feita atualmente precisa de trazer mais o rigor de qualidade, que a produção já está lá, mas o rigor de qualidade precisa tanto ser melhorado. A Agência do Vale do Zambeze é um instrumento do governo que apoia, incentiva e estimula o desenvolvimento integrado da região centro. O país tem um déficit mensal de 600 toneladas de frango para cobrir o mercado nacional. O presidente Filipe News desafiou hoje em Tete os avicultores a focarem-se primeiro na produção para satisfação das necessidades dos moçambicanos, a depois exportar. Agitação logo pela manhã no maior aviário da província de Tete para uma visita muito esperada. Nós queremos mostrar o trabalho feito desde 1988 até hoje e as nossas perspectivas para o futuro. São 44 mil frangos produzidos mensalmente e capacidade de abate de 2.000 aves por dia para alimentar Tete, particularmente a capital provincial. Em resposta ao convite, chegava em seguida o Presidente da República para se inteirar sobre os desafios da produtividade. Começou por conhecer o produto finalizado, para depois acompanhar as diferentes etapas de produção, desde a primeira e segunda fase de crescimento até o abate do frango. Filipe News desafiou os produtores de frango a focarem a produção para alimentar as necessidades do mercado nacional. Viemos aqui para dar força, para dizer que sim, estamos aqui e presentes para todo o apoio necessário, mas gostaríamos que pudessem ser autossuficientes também o supermercado de cada província, conseguir cobrir e depois produzirmos o excedente para escoarmos, para exportarmos. A população de Tete quer que o foco da produção seja para suprir as necessidades alimentares e depois a comercialização. Jovens exijam também os pais, os tios, os irmãos, para comerem aquilo que produzem. Porque produzem um bom cabrito, produzem
boa carne de vaca e galinhas, produzem também horticultura, estão aí, mas depois Tete continua a ser uma província com população subnutrida. Isto porque se calhar vendem mais e depois só ficam preocupados para comprar roupa. Este ano, o aviário prevê aumentar a produção para cerca de 64 mil frangos por mês. O consumo de frango no mercado moçambicano é de cerca de 4.200 toneladas, que têm sido insuficientes para satisfazer a demanda. Estima-se que o déficit seja de cerca de 600 toneladas, que são supridas com a importação. Em Moçambique, 1 em cada 2 meninas casam-se antes dos 18 anos, um fato que coloca em risco a saúde e o nível de escolaridade delas. A Primeira-Dama apelou à sociedade a colaborar na luta contra os casamentos prematuros. Isaura News falava na abertura do Seminário Nacional de Prevenção dos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces, que decorre em Cabo Delgado. 48% das mulheres no país casam antes dos 18 anos e 12% contraem matrimônio antes de atingir 12 anos de idade. O cenário é considerado dramático e coloca Moçambique entre os países com maior taxa de casamentos prematuros e gravidezes precoces ao nível mundial. Esta situação atenta contra os direitos da criança, que muitas vezes é forçada a abandonar a escola, para além de colocar em risco a sua saúde. Com vista a inverter o cenário, a Primeira-Dama da República, Isaura News, lançou este sábado em Cabo Delgado a Estratégia Nacional de Combate a Casamentos Prematuros, um instrumento que foi aprovado ano passado pelo Conselho de Ministros. O objetivo geral é aumentar a socialização sobre o que pode ser feito para prevenir casamentos prematuros, com enfoque na gravidez precoce e na mortalidade materno e neonatal, e garantir maior nível de conhecimento, atitudes e práticas saudáveis, tornando-se assim agentes de mudança nas suas comunidades face a este flagelo. Uma das principais causas da mortalidade infantil são os casamentos prematuros, que estão associados a pressões e incentivos econômicos, redução de despesas familiares, fatores socioculturais, ritos de iniciação, educação, entre outros. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, diz ser o momento de dizer não à violação dos direitos humanos. E os dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano mostram que a desistência das meninas da escola acentua-se a partir dos 12 anos de idade. Esta é uma situação que é necessário inverter para que as raparigas possam alcançar o seu máximo potencial e os países possam atingir as suas metas de desenvolvimento social e econômico. Estas constatações foram feitas na abertura do Seminário Nacional de Prevenção dos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces, encontro que reúne membros do Conselho de Ministros, parlamentares, sociedade civil e parceiros do gabinete da Primeira-Dama da República. Ainda sobre esta matéria, o Parlamento Infantil pronunciou-se defendendo que os ritos de iniciação devem ser reavaliados, na medida em que contribuem negativamente no processo de crescimento e educação da rapariga. Uma das ações previstas na Estratégia Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces é a saúde sexual e reprodutiva. Foi precisamente sobre esta matriz que o Parlamento Infantil debruçou durante o Seminário Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros. Esta plataforma alertou que a componente sexual de algumas fases dos ritos de iniciação pode ter um impacto negativo para as raparigas que, logo após a conclusão dos ritos, são muitas vezes encorajadas ou percebidas pelas comunidades como mulheres adultas. Vamos todos juntos mudar o conteúdo dos ritos sob o lema: somos meninas e não noivas. Os praticantes de medicina tradicional, matronas e madrinhas dos ritos de iniciação, em colaboração com os líderes comunitários, deverão destruturar
a forma de como estão sendo organizados os ritos. Por um lado, assegurado que os mesmos não interfiram com as aulas, mas também que a informação ligada à sexualidade seja revista. O Parlamento Infantil reivindicou igualmente a sua participação ativa em programas de prevenção de casamentos prematuros. A participação dos adolescentes, rapazes e raparigas nos programas de prevenção de casamento prematuro é essencial para a segurança no seu engajamento e empoderamento. Por isso, em qualquer evento ou programa, podemos assegurar que a participação ativa dos adolescentes seja garantida. Por outro lado, o Parlamento Infantil defende a revisão da Lei de Família de 2004, que diz que a mulher pode se casar com 16 anos desde o momento que haja consentimento dos pais. A Ministra dos Recursos Minerais e Energia garante que a decisão final de investimentos sobre os projetos de gás da bacia de Rovuma deverá acontecer em março. Letícia Clemens diz que decorrem os últimos acertos entre as concessionárias. Em exclusivo à STV, a Ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens, garantiu que março será o mês das decisões finais sobre a exploração de gás na bacia de Rovuma, norte de Moçambique. Portanto, estamos numa fase negocial. As próprias concessionárias estão ainda a fazer os últimos arranjos daquilo que são as negociações entre elas. Da parte do Governo estamos a cumprir com todos os nossos compromissos e estamos só à espera do sinal deles, que era para tomarmos as decisões brevemente. Até março vamos ter boas notícias. No fim do ano passado, as concessionárias, nomeadamente a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a portuguesa Galp e a italiana Eni, tomaram decisão de investimento, mas faltam as posições de outras parceiras do projeto, da Área 4 da Bacia do Rovuma, e acertos finais para a tomada de uma decisão conjunta de investimento. Ainda na quinta-feira, sem avançar muitos detalhes, a Ministra dos Recursos Minerais e Energia informou que há também trabalhos em curso para se decidir em breve o futuro do projeto Mpandakua e da Central Norte de HCB, que há muito tempo são levados à discussão, mas não avançam. As universidades devem ser capazes de arranjar soluções aos grandes problemas que enfermam a sociedade. São palavras de Jorge Nhambio, Ministro da Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. O governante falava ontem em Maputo durante a cerimónia de abertura do ano académico 2017 na Universidade Eduardo Mondlane. Foi numa cerimónia bastante concorrida, que contou com a presença do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, de membros do governo, do corpo docente e dirigente da universidade e de estudantes, que foi aberto o ano académico da mais antiga universidade do país. Na ocasião, Jorge Nhambio, ministro que tutela o ensino superior, disse que a universidade deve ser capaz de resolver os problemas da sociedade. Esperamos que a Universidade Eduardo Mondlane, para além de levar a cabo atividades de ensino, investigação e extensão nas mais diversas áreas do saber, se destaque também como fonte de novos conhecimentos e pensamento inovador que possa contribuir para a resolução dos problemas básicos da nossa sociedade e nas áreas prioritárias para o desenvolvimento nacional. Por seu turno, Orlando Quilambo, reitor da UEM, disse que a investigação é uma das principais apostas da sua direção. Quilambo reconheceu, porém, os efeitos da crise financeira, que é conjuntural, mas garantiu que tudo será feito para que os estudantes não sejam prejudicados. Estamos conscientes que a conjuntura financeira da Universidade Eduardo Mondlane no ano de 2017 não permitirá satisfazer os vossos e nossos anseios, as vossas necessidades e expectativas de forma ideal. Mas como no passado, faremos todos os esforços para oferecermos condições mínimas para o vosso sucesso estudantil, tanto no que respeita à alimentação, à acomodação e ao lazer. Na ocasião, os estudantes pediram que a direção da universidade dê mais atenção aos estudantes mais carenciados. No fim da cerimônia, houve espaço para momentos culturais apresentados por estudantes daquela universidade.
E ainda na abertura do ano académico da UEM, o professor Almeida Citói trouxe uma reflexão sobre a importância da preservação da biodiversidade. Defendeu que as instituições do Estado devem incutir na sociedade que os animais bravios trazem mais benefícios financeiros vivos que mortos. Num contexto em que se assiste ao abate indiscriminado de espécies protegidas nas áreas de conservação, a tônica da abertura do ano académico da UEM foi em torno do impacto do fenômeno no turismo nacional. O docente universitário Almeida Citói defende que se deve fazer um trabalho árduo para que a conservação dê mais rendimentos que a caça furtiva. O desafio, então, consiste em encontrar uma forma alternativa de valorizar a biodiversidade que não seja extrativa. No Quênia, por exemplo, foi estimado que um elefante pode gerar cerca de $1 milhão durante a sua vida inteira em receitas de turismo. Mas uma fim resultante do abate de um elefante, quando vendido, não passa mais dos $15 mil. Conseguir isso exige um esforço concertado e cometimento onde a conservação, a transparência, a responsabilização, a inclusão e a partilha de benefícios são princípios orientadores para que a receita gerada através do turismo sustentável seja canalizada para aqueles que incorrem com os custos de conservação. O estudioso acredita, por isso, que o valor da biodiversidade deve ser expresso de forma monetária. É que, enquanto não lhe colocarmos um valor monetário, fica difícil avaliar o custo de oportunidade. Enquanto não entrar nas contas nacionais, não entra nos indicadores de desenvolvimento. O turismo é, assim, uma das formas mais fáceis de atribuir um valor à biodiversidade, estabelecendo um preço de entrada aos parques e reservas naturais que representa o custo de conservação da natureza. De fato, o valor atribuído significa que desfrutar a natureza e contemplar paisagens lindas, ouvir o canto dos pássaros e fotografar um animal carismático tem um valor que pode ser expresso monetariamente. O pesquisador descreveu ainda o cenário de devastação e de perdas que o país está a registrar devido à caça furtiva e abate indiscriminado de espécies florestais. Na Zambésia, um caminhão perdeu a direção e captou na localidade de Mugeba, no desvio da Estrada Nacional número 1, em Namarebo. O veículo que saía de Maputo em direção à província de Nampula transportava produtos alimentares. Não houve vítimas mortais. Entretanto, os danos patrimoniais são avultados. Chegados na zona de Namarebo, posto administrativo de Mugeba, distrito de Mucuba, na Zambésia, ao longo da Estrada Nacional número 1, há um desvio de aproximadamente 5 km devido à danificação da via e várias pontes na sequência das enxurradas de 2015. Foi justamente aqui onde iniciou o desvio, em que o condutor deste caminhão plataforma não conseguiu dominar a curva e acabou causando este capotamento. Este ferimento contraiu aqui neste acidente? Sim mesmo. Mas como é que foi? Eu vinha de lá, em direção de Maputo para Nampula. A descer ali encontrei com um caminhão, tinha parado de caminhão de 2G. Eu vinha quarta. Então a descer vi que o meu caminhão já não estava a favorecer nos travões. A querer fugir aquele caminhão, tinha outro carro parado aqui à frente. Então tentei fugir os dois caminhões, vinham umas bombas de energia de investimento. A ver um energia de investimento, vi que para bater aquele carro vai acabar muitas pessoas. Então tentei inclinar, aquela coisa de fugir um bocadinho, ver se consegue subir esse passeio aqui. Desconsegui, o condutor me puxou, caiu. Ok, mas vinhas com quem no carro? Eu vinha sozinho. Sozinho? Sim. Ok. Em termos de danos, para além de ferimentos, o que é que mais estragou-se aqui? Vidros do carro que está a ver e a minha pessoa. O resto é assim mesmo, é só assim. Enquanto a nossa equipa gravava esta reportagem, depara com este caminhão-cavalo em alta velocidade e foi por pouco que não se envolveu em acidente. Pela minha imaginação, aquele acidente ali derivou-se através de não conseguir dominar a curva. Sim, não dominou a curva, aconteceu aquilo. O que recomendas para os condutores que passam por aqui? Claro que eu recomendo só
andarmos com muito cuidado, prudência, muita atenção, porque a via em si não está bem. Neste ponto onde virou este caminhão-cavalo, são contabilizados já 3 caminhões que capotaram em mesmas circunstâncias desde que foi criado este desvio para garantir o trânsito de veículos. E para ver a seguir, focos de xenofobia retomam na África do Sul. A polícia dispersou centenas de manifestantes. Nós voltamos já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Está na hora do consumidor. Por dia, saudações, estimados telespectadores. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? Qual é a sua contribuição? Tem alguma probabilidade de ser falso ou não? Está participando. A extensão dos estabelecimentos que nos dão uma linha. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Os municípios também têm responsabilidade, é de lei, vem lá que devem criar aquilo que nós chamamos de centros de apoio.
ao consumidor. Que consequências pode trazer para a nossa saúde? Se a gerência recusar, ele pode reclamar, tem um livro de reclamação e sugestões. Este procedimento é normal? Todo indivíduo que é portador do cartão de saúde passa por uma sequência de análises. Não perca, todas as segundas-feiras, aqui na STV Notícias, Hora do Consumidor. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. De noite, para olhar para a xenofobia na África do Sul, onde surgem alguns focos. A polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar centenas de manifestantes que protestavam ontem contra estrangeiros no país. O cenário repetiu-se por várias ruas da cidade de Pretória, na vizinha África do Sul. Eram centenas de sul-africanos que protestavam contra a presença de imigrantes, acusando-os de roubar trabalho aos nativos, num contexto social marcado por uma taxa de desemprego superior a 25%. A manifestação ocorreu após uma onda de violentos incidentes nas últimas 2 semanas, onde foram saqueadas e incendiadas residências ocupadas por estrangeiros acusados de tráfico de drogas e prostituição em Joanesburgo e Pretória. A polícia sul-africana foi obrigada a disparar usando balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e deteve 136 pessoas envolvidas nos atos de violência contra imigrantes. Milhares de moçambicanos vivem e trabalham na vizinha África do Sul, um país onde atos de xenofobia têm sido recorrentes. Em 2015, 7 pessoas morreram em atos que visavam expulsar imigrantes em Joanesburgo e Durban, e vários moçambicanos tiveram que regressar ao país de origem devido ao clima de terror. Em 2008, outros distúrbios xenófobos deixaram 62 mortos. Um carro-bomba do Estado Islâmico deixou mais de 70 mortos em um posto de segurança controlado pelos rebeldes sírios apoiados pela Turquia perto da cidade de Al-Bab, na Síria. O número de mortos era de 60, mas de acordo com os últimos dados do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as vítimas mortais chegaram a este sábado a 77, sendo 41 civis. O ataque aconteceu quando um suicida alegadamente ligado ao Estado Islâmico fez explodir um carro armadilhado contra o grupo de pessoas, incluindo soldados que estavam reunidos para organizar uma ação de segurança. O Estado Islâmico reivindicou o ataque na última sexta-feira, um dia depois de ter sido expulso de Al-Bab, a última grande cidade sob controle dos extremistas na província de Alepo. A Síria vive uma guerra civil desde 2011, que começou com uma série de protestos populares e progrediu para uma violenta revolta armada no mesmo ano, em meio a uma luta da oposição contra o presidente Bashar al-Assad, exigindo maior democracia. E agora o futebol. O presidente da União Desportiva de Songo, José Costa, diz que o clube não vai renovar com o técnico Arthur Semedo nesta temporada por falta de vontade das partes. Costa explica ainda as razões de não permanência de Luís Miquissone no estrangeiro. Depois de 2 anos ao serviço da União Desportiva do Songo, tendo no segundo conquistado o troféu da Taça de Moçambique, era previsto que na presente temporada o técnico Arthur Semedo renovasse o seu contrato. Tal não aconteceu, devido à falta de vontade da direção do clube e do próprio treinador, segundo o presidente da coletividade, José Costa. Não houve assim nada de grave, que simplesmente não houve espírito de boa vontade, tanto da parte da direção do clube como da parte do Arthur Semedo. Aliás, a suspensão de Arthur Semedo em 2016, depois dos pronunciamentos feitos no final do jogo entre a União Desportiva de Songo e o Ferroviário da Beira, também contou para a não renovação do seu contrato. E nós acreditávamos que ele fosse suspenso por muito mais tempo do que foi agora. Então, partindo de princípio de que íamos estar muito tempo sem um treinador principal, não o podíamos escrever como treinador, não é?
e a equipa tinha que ter um treinador inscrito. Partimos desta premissa, mas felizmente para todos nós, e infelizmente para nós, soubemos que afinal a suspensão de Artur Semedo foi um tempo muito curto, 45 dias a partir da semana passada. José Costa falou ainda da não permanência de Luís Miquissone no estrangeiro, depois de um período em que esteve na Alemanha e Portugal a fazer testes. O presidente da União Desportiva de Songo diz que as negociações com os clubes europeus é que não chegaram ao fim. Luís Miquissone conseguiu se ingrar em Portugal, simplesmente agora as negociações passam pelo clube, porque uma coisa é ir lá fazer testes, ser aprovado, etc, etc. Mas Luís Miquissone tem um compromisso com o clube que envolve valores, etc, etc. Nós já fizemos nossa contraproposta, estamos à espera de respostas, né? Agora, isso é como tudo, né? Enquanto não a negociação de Luís Miquissone, enquanto o clube e ele próprio jogador não ganhar, não sei porque que vamos fazer esse tipo de negócio. Luís Miquissone poderá regressar à Europa ainda este ano para iniciar a sua aventura pelo estrangeiro, de acordo com o presidente da União Desportiva de Songo, José Costa. João Chissano é confirmado como treinador do ENH de Vilanculos, uma informação dada pelo presidente do clube, Dauto Rugunat, que afirmou que Chissano tem a missão de melhorar a classificação do clube ou da equipa em relação ao ano passado. Depois de treinar o Desportivo de Maputo na época passada, João Chissano vai agora comandar o ENH de Vilanculo, representante da província de Inhambane no Moçambola 2017, principal prova de futebol, que arranca 4 de março. O antigo selecionador nacional vai trabalhar com um plantel composto por 25 jogadores e tem o desafio de garantir a manutenção do clube ENH de Vilanculo no campeonato e de melhorar a sua classificação em relação à época passada. Começamos desde o início do ano a preparar a equipa, primeiro com a contratação dos jogadores, e neste momento temos cerca de 25 jogadores já contratados e são com esses jogadores que estamos a apostar, portanto, para este Moçambola. Primeiro temos a aposta é de mantermos no Moçambola, né? Essa que é a grande aposta, e melhorar a classificação, porque no ano passado ficamos em 11º e agora queremos ver se melhoramos. Já temos um contrato assinado com o João Chissano, que em princípio vai se juntar a esta equipa que está a trabalhar, em princípio 1 ano. Com um contrato de uma época renovável, João Chissano ainda não desembarcou em Vilanculo, mas os atletas já estão a trabalhar sob as ordens do treinador adjunto. Artur Romão afirma que o adiamento do Moçambola acabou ajudando o ENH a melhorar algumas questões organizacionais. A equipe está bem, conforme estamos a ver. Tínhamos problema dos jogadores, o guarda-redes tinha problema de lesão, mas já está a melhorar. Acredito que até na primeira jornada, que é a semana de abertura, vamos ter que contar com ele. Com essa paragem, em algum momento, trouxe vantagem, não só para recuperar lesões, né? Questões de organização da própria equipe, direção e muito mais. Claro, contratamos alguns jogadores para poder reforçar. Conforme estão a ver, o plantel não é 100% do ano passado. Houve algumas mexidas. Eu para aí que tem novas caras, de são miúdos, que dá para com eles podermos trabalhar conforme. Na última época, o ENH de Vilanculo foi treinado pelo croata Boris Pusic e terminou o Moçambola 2016 na 11ª posição. Este é o 3º ano consecutivo dos hidrocarbonetos de Vilanculo no Moçambola. E para ver a seguir, espetáculo marca o ciclo de celebrações dos 15 anos da STV. Conheça os detalhes sobre a festa de ontem, após o intervalo, mas antes, as previsões meteorológicas para todas as capitais provinciais do país. Vai chover em quase todo o país. Maputo, uma máxima de 27 graus, mínima de 22. Xaixai com máxima de 28, mínima de 24. 32 máxima para Inhambane, mínima de 23 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 32 graus, mínima de 25, Chimoio com 28, mínima de 21, Tete terá máxima de 36, mínima de 25 e Climane terá máxima de 35, mínima de 25 graus Celsius. E no norte, Nampula, a máxima de 34, mínima de 24, 26 de máxima para Lixinga, mínima de 17 e 31 de máxima para Pemba e 24 graus Celsius, mínima.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Tanto o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Estava lá, mas houve aqui uma patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Sr. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Prepara-te! Vem aí as emoções do Moçambola. Jogadas de tirar o fôlego. Mais tempo para o futebol. Agora. Que grande perdida agora. Ninguém quer. Aqui na STV Notícias, com apoio da ZAP. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos.
Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. De volta ao Jornal da Noite, os músicos Valdemir José, Micas Cabral, Grace Évora, Stuart Sukuma inauguraram ontem as comemorações dos 15 anos da STV. O espetáculo que teve lugar no Coconuts, em Maputo, foi considerado como sendo memorável. Antes do concerto, mesmo com a chuva a ameaçar, a expectativa era grande e cada um justificava quem lhes tinha tirado de casa. O Valdemiro. Valdemir José. É o Stuart. Que é o Grace Évora. Estamos aqui para curtir. Nada impediu que a festa acontecesse. Valdemir José, fruto de um reality show da STV, foi quem abriu o evento, exatamente na hora marcada. Tal como prometido, o artista apresentou a sua nova música, que foi muito bem recebida pelo público presente. Antes de tomar as rédeas do palco, Micas Cabral cantou Papá Moroga, música de Valdemir José. Aliás, cantaram juntos a música que é um dos maiores sucessos de VJ. Já com guitarra na mão, um dos integrantes da célebre banda Tabaca Jazz, Micas Cabral, mostrou o quão é bom cantar para os moçambicanos. O artista resgatou uma das músicas de Matias Damasio e o público retribuiu de forma satisfatória, como sempre acontece quando esta é tocada. Mas para fechar, não podia ter escolhido outro sucesso. Uma das vozes que não passa despercebida quando o assunto é música dos Palop é Grace Évora, fato confirmado no show. Teve uma atuação brilhante, recordando seus antigos êxitos e trazendo novas abordagens. A sua presença marcou o evento desta sexta-feira. Os gritos e aplausos são disso testemunhas. Stuart Sukuma foi o último a subir ao palco. Era o regresso da moçambicanidade. A marrabenta preencheu os últimos instantes do espetáculo para lá de agradável. STV é retrato de Moçambique. O artista, com uma estrada de 35 anos, juntou-se a outros para exaltar o potencial cultural do país e, desta forma, deram-se os primeiros passos rumo aos 15 anos da STV. O público considerou ter sido uma grande festa e congratula a televisão pelo seu crescimento. Já os artistas dizem que o concerto superou todas as expectativas. Gritos, aplausos e muita dança. É sim, uma grande festa. O público confirma. Maravilhoso, espetacular. Parabéns, STV. Ser um concerto interessante, ser um concerto bem organizado, é de louvar a iniciativa da STV. Uma grande noite. Dizer que a STV está de parabéns. É uma festa muito linda, muito boa. É assim como as empresas neste âmbito, neste ramo, têm de fazer. Quero o Grace, quero todos os artistas que passaram, correram muito bem, estão a fazer um grande show e um grande sucesso. Não pode ser,
à STV, os espectadores desejaram mais anos de vida e continue com o trabalho de excelência. Tudo de bom, tudo de bom. Então é que fique mais 50 anos com qualidade, profissionalismo e, acima de tudo, né, sempre em cima dos acontecimentos. Que continuem a trabalhar, continuem melhorando, que eu sabia que está a gostar daquilo que vocês vieram introduzir no cenário da televisão em Moçambique. Sem palavras, que é uma televisão que nós todos gostamos de assistir. STV é nossa família, é nossa casa, ele entra todos os dias nas nossas casas, saúda-nos, ajuda-nos a viver, é nosso parceiro. Os artistas também são unânimes de que foi um grande espetáculo e agradecem a presença e a boa reação do público. É bonita porque o público que esteve lá reagiu positivamente e aquilo que eram as minhas expectativas, cheguei até lá, de certeza. Acho que cheguei lá. Sentimento de orgulho, de satisfação e muito carinho por este povo que tem um respeito muito grande por nós. Sim, é uma grande festa, uma grande televisão. Eu quero só dar parabéns e continuar a trabalhar para o povo moçambicano porque merece. E mais, pelo menos mais uns 50 anos. Eu estou sem palavras, nessas circunstâncias não tenho muitas coisas para dizer, a não ser da alegria que eu sinto em termos tido um público tão bonito e em ter tido, principalmente da STV, a oportunidade de fazer este show dos 15 anos. E os artistas não fugiram do lema dos 15 anos da STV. Somos Moçambique, 15 anos de STV! O presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico diz que a STV é uma televisão do mundo e por isso o espetáculo juntou artistas locais e internacionais. Já os administradores do grupo consideram que a música faz parte da história da televisão e esta foi uma oportunidade para celebrar com os telespectadores. E não há dúvidas, STV, somos todos Moçambique. Boa noite. Festa está a STV, inovação, criatividade, muita alegria e estamos a contar que os nossos telespectadores estão a conviver conosco. São 15 anos que não fazem sentido por causa deles. Eu queria agradecer às pessoas que vieram, para o concerto. Como nós sempre dizemos, isso é caminho da STV, é o primeiro concerto. E a prova está aí, as pessoas gostam da STV e vieram. E a gente, como é amigo da STV, estamos aqui.